A fotografia chegou ao Laboratório de Restauro Digital da Universidade Federal de Minas Gerais dentro de uma caixa de sapatos desgastada, acompanhada de outras dezenas de imagens familiares doadas por uma senhora de 83 anos. Beatriz Fonseca, restauradora especializada em fotografia oitocentista, recebeu o material sem grandes expectativas. Era mais um lote de retratos comuns, o tipo de acervo que chegava semanalmente ao departamento. A imagem em questão parecia absolutamente convencional. Uma família de classe média posando em estúdio fotográfico, provavelmente entre 1903 e 1905, a julgar pelo tipo de papel albuminado e pela qualidade da revelação. O cenário era típico, cortina pintada ao fundo simulando uma paisagem europeia, tapete com padrão floral, móvel de madeira escura. 5 pessoas distribuídas segundo a hierarquia visual da época. O pai sentado ao centro, a mãe de pé à sua direita, 3 crianças em diferentes alturas. Todos trajavam roupas de domingo, aquelas reservadas para ocasiões solenes. Durante 3 dias, Beatriz trabalhou na digitalização de outras fotografias do mesmo lote. Foi apenas na manhã de uma quinta-feira, quando finalmente posicionou o retrato familiar sob o scanner de alta resolução, que algo chamou sua atenção. Ela aumentou a imagem para 400% na tela do computador, ajustou o contraste, aplicou um filtro de nitidez e então viu. A menina, que aparentava ter entre 7 e 9 anos, estava posicionada à esquerda do grupo, ligeiramente afastada dos pais. Suas mãos repousavam sobre o colo, como era costume nas poses fotográficas da época. Mas entre os dedos, quase imperceptível na imagem original, obscurecido por mais de um século de oxidação do papel, havia um objeto pequeno, retangular, cuidadosamente segurado. Beatriz ampliou ainda mais. O coração acelerou. Não era um brinquedo. Não era um livro de orações. Era uma caderneta do tipo usado em transações comerciais. E nas bordas superiores do pequeno objeto, onde a luz do flash de magnésio do fotógrafo havia incidido com mais intensidade, era possível distinguir caracteres manuscritos, números, datas e uma palavra parcialmente legível: serviços. A restauradora recostou-se na cadeira, sentindo o peso daquela descoberta. Conhecia bem a história social do Brasil republicano. Sabia o que aquele tipo de caderneta representava. Respirou fundo e salvou a imagem ampliada em arquivo separado. Depois, pegou o telefone e ligou para Dr. Otávio Mendes, historiador especializado em relações de trabalho no período pós-abolição. "Preciso que você veja uma coisa", disse apenas, a voz contida. "Hoje mesmo, se possível." 2 horas depois, ambos estavam diante da tela do computador. O historiador permaneceu em silêncio por longos minutos, os olhos fixos no detalhe ampliado. "Finalmente", murmurou, "ela está documentando a própria exploração. Foi o início de uma investigação que duraria 8 meses, atravessaria arquivos de 3 cidades mineiras, envolveria registros paroquiais, inventários judiciais, jornais esquecidos e o testemunho emocionado de uma bisneta que jamais imaginou que aquela fotografia guardasse uma história tão brutal e tão silenciada. Para compreender o que aquela caderneta significava nas mãos de uma criança em 1904, é preciso retornar ao contexto histórico que transformou o Brasil nas 2 décadas seguintes à Lei Áurea. A abolição da escravatura, decretada em 13 de maio de 1888, representou o fim legal de uma instituição que estruturou o país por quase 4 séculos. Mas não trouxe, de forma alguma, a liberdade material ou a igualdade social para a população negra recém-liberta. Minas Gerais, estado onde a fotografia foi produzida, vivia um momento particular de transição econômica. A decadência da mineração no século XVIII havia dado lugar a uma economia agrária diversificada, baseada em fazendas de café, produção de queijos,
criação de gado e pequeno comércio urbano. As cidades médias, como Barbacena, São João del Rei e Juiz de Fora, experimentavam um crescimento populacional acelerado, recebendo tanto ex-escravizados quanto imigrantes europeus. A ausência de políticas públicas de integração para os libertos criou uma realidade perversa. Sem acesso à terra, sem educação formal, sem direitos trabalhistas minimamente garantidos, milhares de famílias negras se viram forçadas a permanecer nas mesmas propriedades, onde antes eram escravizadas, agora sob o regime de trabalho livre, mas em condições que pouco diferiam da servidão. Surgiu então um sistema conhecido como contrato de serviço ou locação de serviços, regulamentado de maneira vaga pelo Código Civil de 1916, mas já praticado informalmente desde os anos 1890. Nesses contratos, famílias inteiras se comprometiam a trabalhar para um patrão em troca de moradia, alimentação e um salário irrisório, frequentemente pago de forma irregular. Mais grave ainda, era comum que os patrões fornecessem adiantamentos em dinheiro ou mantimentos, registrados em cadernetas de débito. Esses valores, somados a juros abusivos e cobranças arbitrárias por itens cotidianos, criavam dívidas impagáveis que aprisionavam trabalhadores por anos, às vezes por gerações. Crianças eram parte central desse sistema. A legislação da época permitia que menores de idade fossem contratados pelos pais ou responsáveis para trabalhar em regime de aprendizado ou serviço doméstico. Na prática, isso significava que meninas de 7, 8, 10 anos eram entregues a famílias abastadas para realizar tarefas domésticas extenuantes, lavar roupa, cozinhar, cuidar de outras crianças, limpar, em jornadas que se estendiam do amanhecer até a noite. Em troca, recebiam apenas comida, um lugar para dormir e, eventualmente, roupas velhas. Esse modelo era socialmente aceito e moralmente justificado pela elite branca como uma forma de educar e civilizar as crianças negras, inserindo-as no mercado de trabalho desde cedo. Jornais da época publicavam anúncios explícitos. Precisa-se de menina preta ou parda, de 8 a 12 anos, para serviços domésticos leves. Tratar na rua direita, 47. A linguagem era direta, sem eufemismos. A infância negra era mercantilizada de forma institucionalizada. As cadernetas de débito eram um instrumento de controle. Registravam cada transação, cada adiantamento, cada suposta dívida. Funcionavam como correntes invisíveis. E muitas vezes, essas cadernetas eram mantidas pelos próprios trabalhadores. Uma imposição dos patrões que exigiam que o devedor carregasse consigo o registro de sua servidão, como uma marca de propriedade disfarçada. Foi nesse Brasil, formalmente livre e estruturalmente opressor, que a fotografia foi tirada. E a caderneta nas mãos da menina não era um adereço casual. Era a prova material de sua condição. A pesquisa começou pela informação mais concreta disponível, o estúdio fotográfico. No verso da imagem original estava carimbado em tinta desbotada: Fotografia Progresso, V. Gonçalves, Barbacena. Uma rápida consulta aos registros comerciais da Câmara Municipal de Barbacena, digitalizados pela Fundação Municipal de Cultura, confirmou a existência do estabelecimento. O fotógrafo Virgílio Gonçalves manteve atividade na cidade entre 1898 e 1919, com estúdio localizado na Rua da Matriz, número 23. Beatriz e Dr. Otávio viajaram até Barbacena em uma manhã fria de junho. A cidade preservava parte de seu traçado urbano oitocentista, mas o prédio onde funcionava a Fotografia Progresso havia sido demolido nos anos 1970. Ainda assim, o Arquivo Público Municipal guardava alguns registros relevantes. Foi lá que encontraram, em um livro de lançamentos fiscais de 1904, o nome completo do fotógrafo e, mais importante,
uma lista parcial de clientes atendidos naquele ano, provavelmente usada para fins de cobrança de imposto. O sobrenome que procuravam apareceu na 12ª página: Família Tavares, retrato grupo, Rua do Comércio. O prenome do chefe da família não constava, mas era um ponto de partida. A Rua do Comércio ainda existia, embora com outro nome. Cruzaram o dado com os registros da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, responsável pelos batismos e casamentos da região central de Barbacena no início do século XX. Foram necessárias 6 tardes inteiras folheando livros manuscritos antes que localizassem a entrada relevante. Em abril de 1896, foi registrado o batismo de Amélia, filha de pais incógnitos, apadrinhada por Sebastião Tavares da Silva e sua esposa, Martinha Cândida Tavares. O termo filha de pais incógnitos era um eufemismo comum para crianças negras nascidas logo após a abolição, cujas origens familiares não eram reconhecidas oficialmente, muitas vezes filhas de ex-escravizados que não conseguiam formalizar paternidade perante a igreja. Dr. Otávio anotou os nomes: Sebastião Tavares da Silva. Uma busca no cartório de registro de imóveis revelou que ele era proprietário de uma casa comercial na Rua do Comércio e de 3 imóveis residenciais alugados no centro da cidade. Não era um grande fazendeiro, mas um comerciante de posses médias. Exatamente o perfil de famílias que mantinham crianças em regime de trabalho doméstico não remunerado. O passo seguinte foi o mais difícil: encontrar descendentes. Beatriz publicou um apelo em grupos de genealogia nas redes sociais, anexando a fotografia restaurada e os nomes identificados. 3 semanas depois, recebeu uma mensagem de Clarice Mendes, moradora de Belo Horizonte. Sua bisavó chamava-se Martinha Cândida Tavares. A família guardava algumas fotografias antigas, mas nunca havia prestado atenção em detalhes. Clarice concordou em ajudar. Trouxe ao laboratório de restauro uma caixa de documentos, certidões de óbito, inventários, cartas. Entre os papéis, um envelope amarelado continha algo surpreendente: uma segunda fotografia da mesma família Tavares, tirada cerca de 3 anos depois, em 1907 ou 1908. Amélia não aparecia mais. No lugar dela, outra menina negra, mais nova, posava com a mesma expressão contida. Minha bisavó nunca falou sobre essas crianças, disse Clarice, visivelmente perturbada. Mas minha avó, antes de morrer, mencionou uma vez que a família criava meninas para ajudar em casa. Ela usou essa expressão, criar. Dr. Otávio pediu permissão para examinar os inventários. No processo de partilha de bens de Sebastião Tavares, falecido em 1921, constava uma lista detalhada de propriedades, móveis, joias e, em uma seção intitulada Débitos a receber, apareciam 3 nomes seguidos de valores. Um deles era Amélia Preta, serviços domésticos, 47.000 réis. O historiador fotografou o documento, era a confirmação que faltava. Amélia havia sido mantida em regime de trabalho forçado por dívida, e quando o patrão morreu, a dívida ainda constava como ativo do espólio, como se a menina fosse devedora até mesmo após sua saída. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Em uma busca no acervo digital da Biblioteca Nacional, Beatriz localizou uma edição do jornal O Barbacenense, de 11 de agosto de 1907. Na seção de notas policiais, uma pequena entrada: foi recolhida ao asilo de menores a menor Amélia, de aproximadamente 12 anos, encontrada perambulando pela estação ferroviária sem destino. A autoridade competente procura a família responsável. A descoberta da nota policial abriu uma nova frente de pesquisa. Doutor
Otávio entrou em contato com o Museu Regional de Barbacena, que mantinha um pequeno acervo documental do antigo Asilo de Menores da cidade, instituição criada em 1902 para abrigar crianças abandonadas ou em situação de vulnerabilidade. A maior parte dos registros havia sido perdida em uma enchente nos anos 1950, mas uma caixa de madeira contendo fichas de entrada de menores entre 1905 e 1910 sobrevivera, guardada no depósito do museu. A diretora do museu, Dra. Lúcia Barbosa, recebeu os pesquisadores com interesse genuíno. Levou-os até uma sala nos fundos do edifício, onde estavam armazenados documentos em processo de catalogação. Calçaram luvas de algodão e começaram a folhear as fichas amareladas, organizadas por ordem cronológica. A ficha de Amélia estava lá. Preenchida com caligrafia caprichada, a tinta preta registrava: Amélia, de cor preta, aproximadamente 12 anos, sem filiação declarada, recolhida pela polícia em 10/08/1907. Apresentava sinais de subnutrição. Declarou ter fugido da casa onde trabalhava, na Rua do Comércio, sem especificar motivo. Foi interrogada pelo delegado, que determinou o recolhimento ao asilo até a apresentação de responsável legal. Mais abaixo, uma anotação manuscrita, acrescentada posteriormente. Em 14/08/1907, apresentou-se o senhor Sebastião Tavares da Silva, comerciante, declarando ser padrinho da menor e solicitando sua liberação. Alegou que a menor fugiu sem razão, estando sob cuidados adequados. Pedido deferido. Menor liberada sob compromisso de boa conduta. Doutor. Otávio leu o trecho em voz alta, a revolta contida no tom de voz. Amélia havia tentado escapar, fora capturada pela polícia e devolvida ao patrão. O sistema funcionava perfeitamente. Até as instituições de proteção à infância operavam como instrumento de manutenção do controle sobre corpos negros. Mas foi na última página da ficha que encontraram o registro mais importante. Uma observação do diretor do asilo, provavelmente escrita antes da liberação de Amélia. A menor trazia consigo uma caderneta de anotações, que afirma ser registro de dívidas de sua família com o patrão. Caderneta apreendida e arquivada. Menor alega que era obrigada a carregar o documento para não esquecer o quanto deve. O coração de Beatriz disparou. A caderneta foi arquivada? Dra. Lúcia franziu a testa. Se foi, pode estar em outro fundo documental. Vou verificar. Levou 40 minutos até que a diretora retornasse, trazendo consigo um envelope de papel pardo, frágil e manchado pelo tempo. Dentro dele, protegida por uma folha de seda, estava uma pequena caderneta encadernada em couro desgastado, com cerca de 20 páginas. Abriram o objeto com extremo cuidado. A primeira página trazia o cabeçalho manuscrito: Débitos de serviços, Amélia, 1903. As páginas seguintes continham uma lista meticulosa de valores, datas e descrições. Janeiro 1903, adiantamento em dinheiro, $5 Fevereiro 1903, remédio para a febre, $2,500. Março 1903, tecido para roupa, $3,000. Abril 1903, quebra de prato, 1.000. A lista seguia, mês após mês, ano após ano. Pequenas quantias que se acumulavam sem que houvesse qualquer registro de pagamento ou quitação. Na última página, datada de julho de 1907, o total anotado era de R$ 47.000, exatamente o valor que constava no inventário de Sebastião Tavares. Dr. Otávio fotografou cada página, depois permaneceu em silêncio, segurando a caderneta entre as mãos. Aquele objeto minúsculo, carregado por uma criança de 7 anos em uma fotografia de família, era a materialização de uma violência sistêmica. Era a prova de que a abolição, para milhares de crianças negras, foi apenas uma mudança de nome, da escravidão formal para a servidão disfarçada.
Amélia fora obrigada a carregar consigo o registro de sua própria exploração. E na fotografia de 1904, quando tinha cerca de 8 anos, ela segurava aquela caderneta diante da câmera, talvez como um gesto inconsciente de sobrevivência, talvez como uma forma silenciosa de documentar o que estava sendo feito a ela. A investigação prosseguiu por mais 3 meses, mas o rastro de Amélia se perdeu após 1907. Não há registros de seu retorno ao asilo, nem de casamento, óbito ou qualquer outro documento oficial que permitisse rastrear sua trajetória. É provável que tenha permanecido na casa dos Tavares até a adolescência, ou que tenha sido transferida para outra família. Talvez tenha conseguido, anos depois, romper com aquela situação. Talvez não. Clarice Mendes, ao tomar conhecimento da história completa, ficou profundamente abalada. Pediu para ver a caderneta original e, quando a segurou entre as mãos, chorou em silêncio. Eu cresci ouvindo que minha família era honrada, católica, trabalhadora, disse, a voz embargada. Ninguém nunca mencionou isso. Ninguém falou sobre as meninas. É essa a natureza do esquecimento histórico. Famílias brancas de classe média preservam fotografias, documentos, narrativas de progresso e respeitabilidade. As crianças negras que sustentaram esse conforto desaparecem dos álbuns, dos relatos, da memória oficial. Suas vidas são reduzidas a notas policiais, fichas de asilo, linhas em inventários. Mas a fotografia de 1904 permanece, e nela Amélia segura a caderneta. Não por acaso, não por descuido. Ela está documentando, está registrando sua própria existência em um sistema que tentava apagá-la. E mais de um século depois, quando a tecnologia permitiu que aquele detalhe se tornasse visível, sua história pôde ser, finalmente, contada. A caderneta foi doada ao acervo permanente do Museu Regional de Barbacena, onde agora integra uma exposição sobre trabalho infantil no pós-abolição. A fotografia restaurada está ao lado, ampliada, com o detalhe das mãos de Amélia em destaque. Visitantes param diante da imagem, leem a legenda explicativa, observam o pequeno objeto nas mãos da menina. Muitos saem em silêncio. Outros fazem perguntas. Alguns choram. Beatriz Fonseca retornou ao laboratório de restauro com uma convicção renovada. Cada fotografia antiga guarda camadas de histórias invisíveis. E seu trabalho, percebeu, não é apenas técnico, é arqueológico, é político, é uma forma de devolver voz a quem foi silenciado. Dr. Otávio Mendes publicou um artigo acadêmico sobre o caso, intitulado A Caderneta e a Fotografia. Trabalho infantil e servidão por dívida no Brasil, pós-abolição. O texto foi amplamente citado em pesquisas sobre relações de trabalho, memória e infância negra. Mas para o historiador, o mais importante não foi o reconhecimento acadêmico, foi ter conseguido nomear Amélia. Foi ter retirado sua história do anonimato, porque no final é disso que se trata, de nomes, de rostos, de vidas que importam. Amélia não foi uma exceção. Foi uma entre milhares de meninas negras que cresceram carregando o peso de dívidas inventadas, de contratos abusivos, de uma liberdade que nunca lhes foi concedida de fato. E a caderneta nas mãos dela, na fotografia de 1904, é o testemunho mais brutal e mais necessário dessa verdade. A abolição libertou os escravizados do chicote, mas não os libertou da exploração. Apenas mudou as ferramentas. E uma dessas ferramentas, pequena, discreta, mortal, era feita de papel e tinta. Era uma caderneta de débitos, era uma corrente invisível. Era a infância roubada de Amélia, registrada por ela mesma, para que um dia alguém pudesse ver.